Minhas férias acabaram. Na verdade, eu ainda tô na última semana, então eu tenho alguns dias. Mas por ser a última semana, praticamente acabou minhas férias. Eu não fiz lá grandes coisas, eu tentei relaxar um pouco e organizar algumas coisas que estavam pendentes. Eu tentei gravar um pouco da minha rotina, algumas coisas que eu fiz durante as férias. Claro que não tudo, mas um pouquinho pra trazer aqui pra vocês. Os clipes a seguir são de semanas atrás, tá? Eu ainda não tô com o cabelo cortado e muito menos com a barba feita. Então, nos vídeos talvez eu esteja em um estado um pouco deplorável, diferente do que eu estou agora. Enfim, se você está vendo isso, minhas férias acabaram. Todo torto. Eu gosto do sentimento que a manhã transmite. Mesmo que seja difícil levantar da cama, mesmo que eu esteja morrendo de sono, eu gosto de sentir o frio das manhãs, ver o sol amanhecendo aos poucos. O silêncio tá tanto dentro de casa quanto da rua. Parece que o dia passa mais devagar pelas manhãs. Mas não qualquer manhã. Acordar de manhã cedo. Parece que eu tenho todo o tempo do mundo. Parece que eu tenho um dia inteiro pra desbravar. Não parece que no piscar de olhos já vai ser outro dia. Não é sempre que eu consigo acordar cedo. Às vezes tem dias que eu tento, mas eu não consigo acordar cedo, porque o sono é maior. Mas eu gosto de acordar cedo. As poucas vezes que eu consigo acordar e que eu acordo descansado, eu gosto de acordar cedo. É um sentimento quase que indescritível. O meu corpo tá mais leve, a minha cabeça mais calma e o dia totalmente devagar. Yeah. Pop in, burning like this, ain't checking my wrist. Third is my shift. Rolling all night like flex. We look at the clips, these credits are lit. Stacking miles, I'm far away from home. I got what I wish for. Taking that risk, I'm checking my list. Marathon man, it's run legit. Can't let it slip when it's all in my grip. Talking too much, you probably not it. All that I did, calls I missed, time I spent. Yeah, that's that blood, sweating my love. Taking that tug out of the mud. Bro, probably get picked up like a truck. Winning the clutch, that is a must. Wake up, get to it, ain't nothing about it. The only way to it is do it, no way around it. Before that we cruising like the Caribbean with mileage. I'ma always be solid, I'm a young brother with knowledge. Go do the science, dog. Always I'm like a pilot, dog. Look at my eyes, I'm tired, dog. The time that it takes, I made for the space.
Dá salve. Bora. Obrigado, boa Eu gravei isso aí. Sim, prosseguindo. Que isso? Deixa aqui agora. Vem cozinhar comigo um peito grelhado. Então, Essa mola pra mim, bota tu entendeu qual era como é a sobreposição? Pois é, tem essa questão da continuação do áudio, aí tipo assim, só corta depois. Não, o Mercúrio é dele, mano. Não, mas meu tem. é Netuno. Ah, tá. Acho Mas que eu não batata frita, né? Bacon. O cara vai comer Sprite normal e não diga. Deixa ele no meio, a gente vai pegando. Nunca provei nada. Isso não, acaba de sair só. Não, tá. Maionese de... Fazer um boxing. É maionese do espacial, esse... Eu não tô achando grande, tô só achando ele definidaço. É uma raiz que dá o brilho. Começa Vai no turismo, viu? Não. Vou pegar. Vai. Não, aquela lá assim. Aí, se perde um pouco mais pra frente. Comecei. Ou sem propaganda? Eu não tô sendo patrocinado, né? Então, Sem propaganda ou com propaganda? sem propaganda. Eu tenho que censurar. Negado, isso daqui não é Sprite. Porra, aí tu quebra. Negada, isto não é Sprite, é limão. Se liga. É limão. Qualquer refri de limão, olha. Oh. Ei, potência. Rapaz, dá um golinho, dá um golinho, take aqui. Desse eu pedi a patrocínio. Ó, pega. Não, tô dando patrocínio de graça aqui, basicamente. Tem patrocínio pra Fini também? Isso nem é fini. Ah, não, é fini sim. Dei zoom, pega o take. Meu Deus, vai se engasga. Opa, tá permitido tomar um café? Tomar um cafezinho? Vou só esquentar ele porque foi feito pela manhã e eu acho que não tá tão quente. E eu gosto de café quente, bastante quente. Quanto mais frio, pior. Vou provar aqui, ver se tá bom. Tá frio. Não sei se tá dando pra ouvir, tem um cabrito aqui berrando. Eu mostrei o cabrito na gravação, deixa eu ver se dá pra ver ele daqui. Nossa, meu Deus do céu. Ele tá... cadê? Cadê o cabrito? Ah, tá ali. Eu tenho que alimentar ele, minha mãe deixou sozinho aí em casa com esse cabrito. Agora eu tenho que cuidar dele, alimentar esse bicho. Eita, cara, tá tudo escuro. Pronto. Gravar com o celular é foda, viu, velho? Cara, vou tomar primeiro meu café, né? Depois eu alimento esse bicho, prioridade. Ele comeu mais cedo, tá? Ele não tá passando fome, pra deixar bem claro. Só que ele come demais, velho. Pensa num bicho pra comer é cabrito. Parece que quanto mais come, mais quer comer. Tem um momento que minha mãe alimentou ele. Meu Deus, a luz explodiu na minha cara. Tá, continuando. Teve um momento que minha mãe alimentou tanto esse bicho que ele tava igual uma bola. Tipo assim, só água e leite no bucho desse bicho. Porque ele ainda é filhote, né? Ele não come raçãozinha. A gente tenta dar pra ele, só que ele ainda não come. E basicamente
Eu ia dizer que eu ganhei um cabrito nas férias. Ganhei não, né? A gente pegou pra cuidar por um tempinho enquanto ele cresce, que esse bicho não é feito pra ser criado dentro de casa. Mas enquanto ele cresce, ele foi abandonado pela mãe, né? Vale ressaltar, é por isso que a gente tá cuidando dele. E enquanto ele cresce, ele tá aí. E se juntou aqui à família durante as férias. Tá permitido? Deixa eu ver se tá quente agora. Agora tá bom. Cara, minha mãe, ela simplesmente me deu uma blusa dela que eu já via lá na roupa suja pra lavar há muito tempo e que eu nunca vi ela usando. Do nada, um dia aleatório, ela simplesmente disse: toma, pega pra tu. E assim, eu acho que é uma nova linha patriótica de blusa, né? Nossa senhora, quase não passa pela minha cabeça. Eu não tá ver direito? Peraí. Eu não vou usar isso na rua nem ferrando. Cara, isso ficou uma gola. Não é feito na minha medida. Ficou uma gola no meu pescoço. Quase que não passa pela minha cabeça. Olha isso aqui. Não, peraí. Irmão, que merda é essa, velho? Eu vou aceitar, porque foi minha mãe que me deu. Por mais que essa blusa seja dela e não caiba em mim direito, vou usar pelo menos pra dormir isso aqui. Cara, esse cabrito tá chorando muito. Vocês querem alimentar eles mais eu? Bora, aproveitando que eu tô de férias, né? É um vídeo sobre férias, bora alimentar ele mais eu. Vem aqui. Vou pegar aqui vocês, dá licença. Tem que esquentar o leite dele. Oi, meu filho, oi. Vem cá. Ô bicho pra chorar, viu? Nunca vi. Olha. Chega, pula. Cadê tu? Tá querendo subir em mim? Não tenho peito, não. Esse bicho come demais. Tipo assim, vocês estão vendo o tamanho dele, né? Olha o tamanho da mamadeira. É uma madeira de criança, velho, isso aqui. Minha mãe usava uma pequenininha, só que aí ela teve que aumentar de tamanho. E ele come isso aqui tudo, tá? E pede mais. Esse bicho é um buraco sem fundo, velho. Agora eu tenho que ver como é que eu vou gravar, alimentar e tomar meu café. Pera aí, deixa eu achar um local pra botar vocês. Meu Deus do céu. Eu tô transcendendo. Ah, vou pegar teu leite. Olha isso aqui, velho. Olha o tamanho do bucho desse bicho. Olha isso aqui. Ele vai papocar de tanto comer leite, mano. E ele quer mais. Enfim, né? Vou voltar aqui pro meu quarto. Cara, eu vou tirar essa camisa, tá começando a me sufocar, velho. Bem, como eu comecei esse vídeo dizendo, minhas férias estão acabando. Falta exatamente um dia e algumas horas pra minhas aulas voltarem. Tô gravando isso no sábado, minhas aulas voltam depois de amanhã. E eu acabei de descobrir que 2 meses de férias não é o suficiente. Eu preciso de mais. Tipo assim, bem mais, sabe? Bem mais. E eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre como foi minhas férias, o que eu fiz, o que eu tentei fazer e como foi, né? Eu gravei um pouco aí, como vocês viram, do que aconteceu nas minhas férias, né? Claramente não tudo, mas um pouquinho do que aconteceu. Eu saí com amigos, eu comecei a acordar cedo, embora nem todos os dias eu conseguisse acordar cedo. Hoje, por exemplo, foi um dia que eu não consegui acordar cedo. E que eu tenho tentado manter essa rotina de acordar cedo, primeiro porque eu gosto, segundo porque vai ser necessário que eu vou ter que acordar 3 horas da manhã de novo pra poder pegar um ônibus e ir pra faculdade. E eu acho que já tá claro e evidente que eu moro no interior, até porque na cidade grande ninguém cria um cabrito dentro de casa. Foram quase 2 meses de férias, foram 50 e poucos dias, eu não contei todos, eu comecei a contar em um dia específico. Nessas férias eu tentei fazer alguns registros diários também, e num resumo bem condensado de como foi minhas férias, não sai muito daquilo ali. Eu saí com amigos, fui pra academia, li e concluí alguns outros objetivos. Eu tentei fazer um registro diário, né? E de certa forma eu consegui, eu tô muito orgulhoso por isso, por ter conseguido começar e finalizar esse registro diário. No dia que eu comecei a contar já tinha um tempinho que eu tava de férias, eu tirei uns dias pra descansar antes de começar realmente as férias e começar de fato a concluir e fazer meus objetivos. E no geral, o que eu queria com minhas férias, né? Tava me sentindo muito pesado por conta da rotina de estudos da faculdade, sentindo que eu tava deixando algumas coisas pra trás e tava tudo se acumulando, virando bola de neve, e que em algum momento eu ia papocar e endoidar por conta disso. E o que eu quis fazer foi focar em coisas que eu não estava focando e ao mesmo tempo descansar, fazer coisas tranquilas que não envolvesse muito o mundo acadêmico, mas que também não me deixasse totalmente parado, tentando ao máximo sair das redes sociais e desenvolver as coisas que eu tenho para desenvolver no dia. Meus objetivos eram ir para academia, que minha frequência estava muito pouca durante os estudos, então durante as férias não teve nenhum dia dos que eu precisava ir que eu faltei. Na verdade, teve um que foi bem recente, mas só um, tá?
Só umzinho, porque eu tava todo quebrado e não tinha como eu ir pra academia. Mas de um modo geral, eu consegui focar o que eu não tava conseguindo. Eu também queria ler mais, ler coisas que não eram tão acadêmicas. Embora eu também estava lendo um livro que era acadêmico, Psicologia do Sonho de Freud, eu acabei ele hoje. Eu sou meio lento pra ler livros, tá? Então isso aqui tem 160 páginas e eu levei as férias inteiras pra terminar ele. Não só porque a leitura é um pouquinho densa e exige que você entenda, principalmente se você for estudante de psicologia, mas porque eu queria realmente fixar. Então eu deixei a leitura fluir, fui lendo aos poucos, até eu conseguisse entender os conceitos mesmo. De modo geral, o que tem nesse livro foi o que eu estudei no semestre passado, então eu usei pra fixar algumas coisas que eu aprendi. Antes de iniciar as férias, eu tinha tido uma ideia, junto com uma amiga minha, de criar, assim, um clube do livro. No caso, o clube era só eu e ela, onde a gente pegou 2 livros que a gente ia ler durante as férias juntos e comentar sobre. Talvez eu traga algum vídeo ou cite esses livros em alguns vídeos, mas até o momento não tem nada em específico que eu quero falar sobre eles. Mas são livros muito bons, tá? Eu recomendo. Vou deixar aí na tela quais são eles e a minha avaliação. Então já pega aí de indicação pra vocês lerem, tá? Como eu sou um leitor muito novo, por assim dizer, e eu não falo novo por questão da idade, eu falo novo por ser novo nesse meio em específico da leitura, por estar trazendo o hábito da leitura pra minha vida, eu considero que esse objetivo foi uma etapa importante. Todo dia eu tentava ler pelo menos um pouco de páginas. Com essa minha amiga eu tentei estipular um número de páginas diárias pra gente conseguir ler. Foi muito bom por ter desenvolvido esse hábito e também por eu aprender e me adequar a certas leituras, né? Vasculhar mais desse meu gosto, desse meu lado de leitor. Nossa, hoje tá muito quente, eu tô pingando de suor, velho. Nessas férias eu tinha na cabeça que eu queria estudar, porém eu também queria descansar e escapar um pouco do mundo acadêmico, só que eu não queria ficar parado. Então, de certo modo, eu estudei algumas coisas que eu queria estudar que não estão dentro da faculdade em específico, mas que servem para o meu nível de conhecimento. Foi bem pouco, não foi nada aprofundado, muito grandioso, mas serviu para alguma coisa e de certo modo eu fiz, então foi bom também. Eu tentei organizar um pouco das minhas ideias que eu tenho, tanto pro canal, como pras escritas e outras coisas, e absorver mais cultura, né? Eu tenho uma lista de filmes pra ver, que tem muito filme. Então, pelo menos nos finais de semana, eu tentava assistir uns 2, 3 filmes, pra ir tirando alguns da lista e pra absorver e aumentar o meu repertório cultural, né? Eu não escrevi tanto quanto eu gostaria de escrever nessas férias, porém eu escrevi bastante. E com escrita eu quero dizer roteiro, escritas pessoais, monólogos e outras coisas. Inclusive, eu agora tenho um Substack. Não sei como é que fala. Substack. Alguma coisa assim. Pra você que não sabe o que é tipo um Twitter misturado com Reddit, só que menos tóxico. Pra quem gosta de literatura, filosofia, estudos, eu acho que esse é o ambiente ideal pra você. Vou estar deixando aí o link do meu, tá? Aproveitando que eu toquei nesse assunto de escritas, eu tô escrevendo algumas coisinhas e postando lá. E vou continuar com esse hábito sempre que eu tiver uma ideia e quiser escrever alguma coisa, talvez um pré-roteiro ou alguma ideia que surgiu na minha cabeça, eu vou expressar lá. E se você sentiu interesse, pode ir lá me seguir, que eu agradeço. Esse tempo também serviu para eu refletir um pouco sobre o canal, sobre como eu tenho gerenciado e coisas que eu quero trazer com ele. Eu busquei quebrar um pouco de algumas visões que eu tinha e desenvolver melhor o que eu quero trazer aqui para vocês. Não vou entrar muito em detalhes no momento, porque o tópico do vídeo não é esse. Mas logo vou falar sobre. Eu percebi que toda vez que eu tinha metas para as férias e não buscava de fato concluir elas, obviamente elas não se desenvolviam. Aí eu meio que acabava elas com o mesmo sentimento que eu comecei. Insuficiência e sentimento de que eu não fiz nada de útil. Por mais que eu tenha descansado. Acabava que me levava a mais sobrecarga do que realmente um descanso. O registro diário serviu basicamente para isso. Uma forma de solidificar o que eu queria fazer durante as férias. Eu pegava ali um post-it, escrevia o dia, escrevia a data e colocava tudo o que eu queria fazer no dia. E eu coloquei na minha cabeça que eu tinha tempo suficiente e que eu poderia fazer coisas múltiplas, pelo menos de pouco em pouco. Mesmo que um dia não desse pra eu fazer tudo, eu poderia fazer no outro. E claro, sem cobranças, pra deixar tudo mais leve, mais tranquilo e realmente eu poder viver das férias. Sem ter essas coisas martelando na minha cabeça e sem que elas me impedissem de fazer qualquer outra coisa que eu quisesse ou que eu tinha pra fazer. Eu coloquei esses registros diários como metas diárias. Como eu já tinha organizado o que eu queria fazer nas férias antes que elas acontecessem, eu só fui colocando no papel e deixando que elas acontecessem. Não
coloquei uma ordem, uma sequência correta do que eu tenho que fazer, uma depois da outra, não. Eu só colocava o que eu queria fazer no dia e quando eu ia concluindo, eu ia marcando o que eu tinha feito e o que eu não tinha. No começo foi um pouco complicado fazer tudo, mas depois de um tempo eu comecei a pegar o ritmo, comecei a me dedicar mais e fui tentando concluir o máximo que eu pude. Quando eu via que não dava, eu simplesmente deixava pro outro dia. E eu não fiz isso só para desenvolver a minha resiliência, mas também para compreender e fixar na minha cabeça que eu não dou conta de tudo e que eu não preciso fazer tudo. E que o fato de pelo menos estar tentando já é um grande passo. De certa forma, ela também ajuda para quando eu terminar essas férias de fato, quando eu chegar no último dia, eu olhar para esse quadro imenso de dias e objetivos concluídos e ter a certeza de que eu tentei. Que por mais que eu não tenha conseguido fazer tudo, ou tenha a sensação de que eu não consegui fazer tudo, pelo menos eu tentei. E eu tenho certeza que grande maioria das coisas eu consegui. Então não vou começar o novo semestre com muita sobrecarga. Fiz muita coisa que estava pendente, deixei as coisas fluírem, aproveitei o máximo que eu pude e tô feliz com o resultado. Uma coisa que eu percebi é que quando você tá focado nos seus objetivos, quando você tem realmente uma direção, as outras coisas que tanto te prendem, isso é, os vícios, eles vão perdendo um pouco do significado, vão perdendo o patamar de importância. Durante o período de aula eu via que toda vez que eu tava cansado, em vez de ir lá concluir alguma coisa, eu queria descansar, mas sempre tentamos ocupar o nosso cansaço com algum outro estímulo. E no fim das contas sempre eram as redes sociais. Só que quanto mais eu troco esse hábito por coisas que realmente eu preciso e quero fazer, quando a gente se vê fora das redes, elas vão perdendo seu patamar de importância. E meio que perde muito da graça que antes ela tinha. Eu falo isso como se fosse algo fácil, mas nem de longe é fácil. É realmente uma luta sair das redes e focar nos próprios objetivos e ter um motivo para se estar aqui e não dentro de um celular. Claro que nem sempre a gente consegue. Também é muito ingênuo pensar que a gente vai ficar totalmente fora do celular sempre, o tempo todo, e nunca tocar nele. Uma vez ou outra eu me perdi ali, ficava um tempinho no celular, mas eu sempre deixava de lado, lembrava que eu tinha minhas metas para fazer e ia lá concluir. E eu acho que deixar tudo mais sólido ou mais físico fez com que eu concluísse de fato. Como eu disse, sempre que eu começava esse período de férias e tinha objetivos em mente, eles ficavam na minha mente e não saíam. Então externalizar isso, colocar coisas que eu tenho que fazer, de fato ajudou. Eu acho que de certa forma eu vou até conseguir aplicar isso no meu período letivo. Ainda tem muita coisa que eu gostaria de ter feito e terminado de fato, mas já foi um grande adiantamento, então vamos deixar esse sentimento de eu poderia ter feito mais um pouquinho pra trás. Eu fiz o que eu pude, eu fiz tudo do jeito que eu pude e no tempo que eu pude. Deu tudo certo, eu tô feliz por ter finalizado isso, por ter conseguido dar esse passo, e eu trago isso aqui não só como registro de experiência, mas como indicação. Caso você esteja um pouco perdido nos seus objetivos e tenha muita coisa acumulada pra fazer, faça uma filtragem desses objetivos, dessas coisas, e anote em um caderno. E tente mais ou menos fazer um diário e de pouco em pouco ir completando esses objetivos. Pegue os que tem mais prioridade, o que você quer concluir primeiro e vá colocando durante os seus dias. Tem coisas que não levam muito do nosso tempo, que levam minutos ou menos de 1 hora para ser feito. Se você quer ler mais, tente pelo menos ler 5 páginas por dia. Uma coisa muito importante também que eu não falei e vale ressaltar é que mentalmente eu coloquei horários para fazer as coisas. Por mais que não tivesse uma sequência correta ou que eu não tenha colocado, pelo menos no início, uma sequência de tudo que eu queria fazer, as principais coisas que eu queria, que eu tinha maior vontade de fazer, eu fui colocando horários mentais que eu queria e deveria fazer aquilo. E foi tudo feito de uma forma bem natural. Claro que eu levei em consideração os dias que eu talvez não conseguisse fazer isso, só que são coisas que a gente descobre no dia, né? Se não desse pra fazer coisa em determinado horário, eu poderia simplesmente deslocar pra outro. Foi justamente por isso que eu também não coloquei horário certo e sequência pra fazer determinadas coisas. Mas eu só coloquei que eu tinha que fazer. Então, o que eu sempre tentei fazer foi acordar de manhã, tomar meu banho, fazer meu café, ler um pouco, ir pra academia, voltar, ler mais um pouco e estudar, organizar alguma coisa e ver o restante das coisas que eu tinha pra fazer. Então, se você se dá bem com esse modelo de colocar horários pra fazer as coisas, pega esse horário, fixa na sua cabeça e faz. Isso é uma coisa que, por mais que eu não tenha feito de propósito, me ajudou bastante. Então tenta essas duas coisinhas. Faz o diário dos seus objetivos e tenta, pelo menos mentalmente, fazer eles em determinados horários. Outro ponto importante é que você pode anotar ou durante o dia, quando você for fazendo, ou um dia antes de dormir, pra já deixar o seu dia pronto e preparado pra você. Eu sou uma pessoa que, ao mesmo tempo que eu prezo muito por organização, a minha cabeça é um tanto quanto desorganizada. Então isso, a certo modo, foi algo que ajudou bastante. No mais, é isso. Eu só queria trazer essa dica pra vocês e comentar mais sobre as minhas férias, né? Foram dias bastante bacanas. Curti bastante com meus amigos, dei altas risadas, treinei, senti que eu tava progredindo no treino, li livros que eu gosto, que eu gostei, né? E sinto que, de fato,
fato eu me desenvolvi. Não sei o que esse próximo semestre me espera, não sei o que a faculdade me espera, mas eu espero continuar me desenvolvendo e abranger ainda mais dos meus objetivos. Semestre passado foi um ótimo semestre, essas férias foram ótimas férias e bora continuar o ano. E cara, caso vocês gostem desse vídeo assim, mostrando rotina, falando com vocês, fazendo um vlog mesmo, um vlog de fato, comenta aí, diz o que você achou. Tô com as ideias bem bacanas aqui pro canal, o que eu pretendo trazer. Então se você gostou do vídeo, gostou do estilo de vídeo, quer acompanhar o meu desenvolvimento aqui do canal, os próximos estilos que eu quero trazer, se inscreve aí, deixa o like se tiver gostado, me ajuda muito a continuar a trazer conteúdo. E no mais é isso. Esperem aí os próximos capítulos. E tchau.